Era uma bênção assumir o púlpito depois de um hino tão lindo e inspirador como esse. Muito, muito bonito mesmo. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Me dá vontade de chorar só de pensar nisso. Olha, meus irmãos, um dia como hoje, parece que vem aquela opressão assim, ó, deixa seu moral assim a zero, no meio desse calor, desse cansaço, não é? Você baixa assim a sua moral, que é uma coisa, o moral que eu digo o ânimo, né? O ânimo da pessoa vai a zero. Mas quando você pensa que algum dia tudo isso vai acabar, né? E que Cristo vai nos chamar, então é um gozo muito grande que nós temos no nosso coração. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 7 castiçais de ouro, o mistério dos 7 castiçais de ouro. Uma coisa eu digo para você: o que essa carta traz de mais importante, do meu ponto de vista, é exatamente essa apresentação que Jesus faz no início de cada uma. Quando ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, né? Isto diz aquele que tem os 7 castiçais de ouro na sua mão. Isto diz aquele que tem a chave, né, de Davi, que tem a chave da morte e do inferno. Então preste bem atenção que isso dá uma visão completamente diferente quando você pensa e fala na igreja de Jesus Cristo. Porque é como se Jesus mandasse um recado para alguém usando Pedro, Paulo, João, né? Ele mandou de fato, né? Paulo escreveu para a igreja, João escreveu, Pedro escreveu. Agora ele vem como se fosse pessoalmente. Agora quem vai falar com você, aqui não é Pedro, nem João, nem Paulo, nem ninguém. Quem está falando com você é o Filho de Deus. É aquele que tem a sua vida nas suas mãos, né? Isto diz o Filho de Deus. Isso diz aquele que tem a chave que abre todas as portas, né? Que abre todas as portas. Existe uma como é que se diz assim, uma interpretação da Bíblia, que quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma explicação a respeito que faz muito sentido. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, na realidade ele quer dizer que as portas do inferno não resistirão diante do avanço da igreja e do povo de Deus. Porque a igreja, ela não é passiva. Jesus não estabeleceu a igreja, aí o diabo se levanta para vir combater contra ela. Não é assim. Jesus levantou a igreja para ela conquistar o mundo. Quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele diz assim: porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu tenho o poder nos céus e na terra, portanto ide. Quer dizer, eu abro para vocês esse caminho, porque eu tenho autoridade e poder para você ir. Então a igreja, na verdade, ela não é passiva, ela vai para a guerra. Da mesma maneira como o povo de Israel que saiu do Egito e vinha em direção à Terra Santa, chegou diante de Jericó. Jericó era apenas um obstáculo no caminho do povo de Deus, porque a bênção de Deus estava lá. Mas o que aconteceu? Então, nós podemos olhar a imagem da igreja assim: as portas do inferno, vamos supor, seriam ali, é como se fossem as portas de Jericó. Jericó, quando viu que o povo de Deus vinha avançando, ela se fechou, fecharam-se os portões, ninguém saía, ninguém entrava, a cidade ficou completamente cerrada, fechada. Entendeu? Então o povo de Deus avançava. Então quando diz assim: as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer, elas não resistirão ao avanço da igreja, ao avanço de Deus, ao poder de Deus que vai andando com ela. Então, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela vai avançar, ela continua andando.
ela vai adiante. E assim como Deus derrubou, irmãos, uma porta que está fechada, a gente não precisa gastar nossas energias para abrir essa porta, não é? Você tem que guardar suas energias para a luta, porque Jesus é quem abre as portas. Então Deus mandou simplesmente que o povo ficasse rodeando aquela cidade, né? E quando o Senhor derrubou os muros de Jericó, o povo pôde avançar. Era mais ou menos isso que o Senhor estava fazendo com Filadélfia. Eu pus diante de você uma porta aberta, e ninguém pode fechar, né? Então, mas ele diz assim, agora o que os irmãos imaginam? Por que uma igreja quase irrepreensível, né? Uma pessoa pode ser irrepreensível? Pode, na medida do possível, na medida da perfeição de cada um, pode. Não significa que a pessoa não erre, não significa que a pessoa não seja perfeita, né? Significa tão somente que ela é uma pessoa que se corrige a si mesma, para que o outro não venha repreender. Então o Senhor não fala nada aqui de mal contra essa igreja de Filadélfia, né? O Senhor não, mas diz assim para ela, tendo pouca força. Por que pouca força? Não era uma igreja tão fiel, né? Se ela era uma igreja fiel, se ele era um homem fiel, por que ele tinha pouca força? Como é que os irmãos interpretariam isso? Tendo pouca força, guardasse a palavra da minha paciência e não negasse o meu nome. Irmãos, aqui está um mistério que faz toda a diferença. Quando a porta aberta, eu falei que era um caminho livre, né? Tem um ditado que diz assim, ó, quem sem perigo vence, sem prazer triunfa, né? Então, ter pouca força significa, irmãos, estar em desvantagem. Estar em desvantagem. Não é que a igreja, mas a igreja não era de Cristo, a igreja não era poderosa, Jesus não estava no meio dela, ela não era uma igreja vencedora, porque ela tinha pouca força. A pouca força que Jesus se refere não é espiritualmente, ele se refere à pouca força que ela tinha diante daquelas circunstâncias que tinha ali, que diz assim, ó, o crente geralmente está em desvantagem contra os seus inimigos. Não é assim que a gente está em desvantagem? Como é que nós ficamos lá no mundo, né? Nós sofremos um assédio, né, do inimigo, uma pressão o tempo todo, o mundo o tempo todo. Primeiro que você tem 3 inimigos, você tem o mundo, né? O mundo é seu inimigo, o mundo fica te tentando, o mundo atrai tua atenção, o mundo, tudo que existe no mundo é contrário ao que Deus quer da nossa vida. E tem também o diabo, que é o nosso opositor, não é? E aí nós temos um terceiro inimigo, que eu acho que é o pior de todos, é aquele que está dentro de nós, é nós mesmos, é a nossa carne. Porque nós já imagina um muro torto assim, um muro para cair, é só dar um empurrão e ele cai. Nós já temos uma inclinação natural para o pecado, nós já temos uma inclinação natural para o erro. Então nós nos sentimos muitas vezes assim, inclinados ao erro, inclinados ao pecado. Então é fácil para o inimigo nos tentar, né, nos puxar para um lugar que a gente já está doido para ir, já está querendo cair. Então dá um puxãozinho e nos leva. Então quando Jesus diz assim, tendo pouca força, irmãos, eu teria tanta coisa para falar a respeito disso aqui, e os exemplos são vários, né? Você já ouviu falar, por exemplo, na igreja de Macedônia, no capítulo 2 de 8 de 2 Coríntios, no versículo 1 a 6, Paulo diz assim, que a igreja de Macedônia estava passando por extremas dificuldades. Eles estavam vivendo em extrema pobreza. É isso que os crentes não pensam. Eles acham assim, que ser crente, abençoado, revestido da graça, do poder de Deus, tem que ser rico.
Mas como é que uma igreja como a Macedônia era extremamente pobre? E ele diz assim: irmãos, aquela oferta que a gente ia dar lá para o povo de Jerusalém que estava em necessidade, a igreja da Macedônia, na sua extrema pobreza, você pode ler depois lá, na sua extrema pobreza, ela se superou a si mesma, ela foi até além daquilo que ela podia fazer. Aí está o exemplo de quem tem pouca força e se esforça para fazer melhor e se superar a si mesmo. Então ele não tinha pouca força espiritual. Quando a Bíblia fala em pouca força, ela fala em desvantagem nas circunstâncias em que nós vivemos. Por exemplo, lá na igreja de Filadélfia, tinha a congregação ou a sinagoga dos judeus, né? Que certamente eram muito mais favoráveis. O Império Romano estava muito mais a favor dele. Então tinha o Império Romano contra a igreja e também os judeus, que também eram contra a igreja. Então eles não tinham influência nenhuma, não é? Então eles não tinham influência política, eles não tinham influência de amigos, eles estavam numa situação em muita desvantagem, mas eles não negaram a fé em Jesus, eles guardaram a palavra de Deus, eles continuaram firmes, eles não disseram: nós vamos sair daqui porque somos pouquinho, porque o governo não está olhando por nós, porque esse daqui não deixa assim. Então, irmãos, pouca força significa estar em desvantagem, e nesse mundo o cristão está em desvantagens com o mundo. Você lembra da palavra? A gente só lembra dessas coisas quando vem as pregações, né? Mas você lembra que Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Você vê a desvantagem? Nós somos ovelhas vivendo no meio dos lobos. Então, quer dizer, essa é uma desvantagem muito grande nossa. Quer dizer, então sede prudentes como as serpentes e simples como uma pomba. Porque como é que uma ovelha pode sobreviver no meio de lobos? Só se ela for prudente como uma serpente, só se ela for esperta, só se ela tiver essa capacidade de ser prudente como uma serpente, para poder vencer o inimigo. Então, significa estar em desvantagem. A gente vê, por exemplo, Israel cercado de inimigos, não é? Quer dizer, quando se fala, se der um grito hoje no mundo contra Israel, o mundo inteiro está contra ele, é só ele sozinho, só ele e Deus. Uma ou duas nações aí apoiam ele, um deles é os Estados Unidos, né? Mas ele está sempre sozinho. Na ONU são 100 e tantas nações contra Israel e os Estados Unidos. Então ele não tem força, para dizer assim, não tem influência, é pequeno, mas Deus o sustenta, né? Deus o guarda, Deus o mantém ali, né? Como um desafio a todas as nações. A Bíblia diz assim: o Senhor quebranta os intentos dos povos, né? O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. Então se juntam lá 150 nações para condenar Israel, para ir contra ele, e Deus quebranta os intentos das nações. Deus desfaz aquele embrulho maligno, aquela intenção maligna de prejudicar aquele povo, porque é o povo de Deus, povo com quem Deus tem compromisso. Então era nesse caso que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, é como você também. Você diz assim, agora imagina se faz sentido uma coisa dessa. Aí está a nossa fraqueza espiritual. O que nós não podemos é ser fracos espiritualmente. A pouca força que Jesus está falando aqui são as circunstâncias em que ele vivia, que facilmente podia existir. Aí vem um crente e diz assim: irmão, eu não estou indo na igreja porque eu estou sem carro, eu não tenho carro, eu não vou na igreja porque ela é longe, eu não tenho tempo, não sei o que lá. Olha, irmãos, você vai morrer dizendo essas coisas. Para Deus isso não vale nada.
visse você vindo para a igreja de bicicleta, vindo para a igreja de muleta, que nem a gente vê o nosso irmão ali, o Euclides, vim para a igreja de muleta, vim se arrastando, aí Deus vai olhar assim, ó, você tendo pouca força, não é assim? Tendo pouca força, quer dizer que estando numa situação tão desvantajosa, você mostrou o desejo que você tem no seu coração, você demonstrou o zelo, a sede que você tem de Deus. Então hoje, aí Deus vai dizer para o cara que tem uma bicicleta, ou que está andando a pé, eu vou dar uma bicicleta para você. Eu não vou para. Mas se você disser, eu não vou para a igreja, porque quando eu tiver, enquanto eu não tiver um carro, você pode ter carro, você pode ter avião, você pode ter o que você quiser. Se você não vem de um jeito, você não vem do outro, e Deus está olhando para nós. Eu sei as tuas obras, eu contemplo o teu coração. Para de dar desculpa a Deus, porque Deus não aceita desculpa. Deus sabe que quando a gente quer as coisas, a gente faz sim. Quando a gente quer as coisas, a gente acha jeito para fazer. Quando a gente não quer, a gente não acha jeito. E acontece isso aí, meus irmãos. São poucos os que se salvam, são poucos os que alcançam uma vida espiritual sadia, são poucos aqueles que têm realmente o revestimento de poder de Deus na sua vida, porque Deus não olha para essas coisas e Deus não se agrada disso. Mas quando o Senhor olhou para a Filadélfia e disse assim: olha, eu vi, você tem pouca força, você poderia ter negado o meu nome, você poderia ter abandonado minha palavra, mas você permaneceu firme. Agora eu vou dizer uma coisa para você: eu pus uma porta aberta diante de você e ninguém vai fechar. Não é que ela vai fechar, ninguém vai fechar, porque quem abriu foi eu. Homem nenhum pode fechar. Quer dizer, agora eu abro o caminho para você, porque eu vi seu esforço, eu vi sua dedicação, eu vi como você deseja, eu vi a sua força que você tem. Você tinha pouca força, mas reuniu forças. Agora eu pus dentro de você e vou fazer os seus inimigos chegarem diante de você e reconhecerem que eu te amo, que eu estou no teu meio. É isso, irmãos. Pouca força. Jonatas, e o escudeiro dele também. O que era que Jonas tinha? A gente pode pregar sobre Jonas falando sobre a coragem e a fé dele. Jonas tinha um exército. O que o Jonas tinha? Ele tinha um exército. Se meu pai me desse metade do exército dele hoje, eu ia contra a guarnição dos filisteus. Está todo mundo com medo. Pai, me dá metade desse exército que eu vou. Não vou dar, então não posso ir. Sozinho eu não posso. Aí tem o exemplo de alguém que tem pouca força. Jonas disse assim: olha, tá tudo bem, está todo mundo aqui na guerra, ninguém quer ir, então eu vou. E falou para o escudeiro dele: tu vem comigo? Você é meu escudeiro. E o escudeiro dele disse assim: para onde você for, eu vou. O que Deus colocar no seu coração, porque eu sou teu escudeiro, sou teu amigo, eu não posso me separar de ti. Ele disse assim: então nós vamos lá subir para essa guerra, porque para Deus não faz diferença livrar com poucos ou com muitos. Então esse era um homem que tinha pouca força. As circunstâncias estavam contra ele, mas espiritualmente ele era um gigante, né? Espiritualmente era. Saiu e disse assim: a gente vai e dá uma abanada lá a gente chega no arraial dos filisteus e a gente abana para ele: ei, nós estamos aqui. Se ele disser vem cá, nós vamos pegar vocês. Aí nós vamos, é Deus que está nos chamando. Se ele disser: olha, é melhor vocês irem embora antes que a gente corra atrás de vocês, aí nós não vamos. Esse foi o sinal que ele queria. Aí chegou lá os filisteus: vocês estão aí, vem cá. Ele disse assim: vamos que é Deus que está nos chamando. Vamos que é Deus que está nos chamando. Subiu dois homens, botou em fuga um exército, né? Uma guarnição dos filisteus. E quando o exército olhou de lá, viu aquele rebuliço, aquela correria, quem é que está faltando aqui no nosso meio? Jonatas. Então ele está lá, vamos lá também. E foram lá, e aí a coisa ficou feia. E a vitória foi do povo de Deus, não é? Gente que dá desculpa vai para onde? Nem vai para lugar nenhum, nem vai nos levar a lugar nenhum. A gente tem que fazer aquilo
as coisas com aquilo que a gente tem. Assim, se tu me der do teu poder, se tu me der dom, se tu me der isso, não vou dar nada para você. Se você não usar o que tem, você não tem nada. Aí chega lá, olha para Gideão, homem valente, né? Varão valoroso. Ah, meu Senhor, vai nessa tua força. Ele não deu outra força para ele, deu? Ele disse, vai nessa tua força. Quer dizer, continue aquilo que você está fazendo. Você está fazendo certo, você é corajoso. Vai nessa tua força agora. Então, irmãos, duas coisas eu quero deixar bem firme na sua cabeça, no seu coração. Jesus tem a chave. Se uma porta de um lugar está fechada, não tenta roubar, não tenta furar, não tenta dar pesada, né? Não faz nada. Se está fechada é porque o Senhor fechou. Se está aberta, vai porque o Senhor quer abrir. E confia em Deus, né? Ter pouca força é estar em desvantagem. Você sempre vai estar em desvantagem de alguma coisa, né? E se você não usar a sua força, não mostrar para Jesus o que você pode fazer com isso, vai ser pior, você não vai para lugar nenhum. Agora, como é que se guarda a palavra de Deus? Tendo pouca força, guardar-se a minha palavra. Como é que se guarda? Como é que a gente guarda a palavra de Deus? Existe uma promessa: assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que advém sobre o mundo. Então, eu vou ter aqui, ó. Guardar a palavra de Deus significa crer, esconder essa palavra, defender essa palavra, preservar aquilo que Jesus disse. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra. Agora, eu não sei como é que existe igreja que não lê mais a palavra, não querem saber da palavra de Deus, como se ela tivesse perdido o valor, enquanto que a nossa segurança está em guardar, esconder, porque o diabo pode roubar. Quando ele diz assim, guarda o que tens, é porque guarda a palavra, assim como você tem guardado. Você tem guardado a minha palavra, agora continue guardando, deixe ela guardada, esconda ela, defenda ela. E foi isso que ele fez, né? A igreja de Filadélfia fez, guardou a palavra, quer dizer, ficou dentro daquele princípio que Deus tinha mandado. Ele não mudou de direção, não passou a pensar outras coisas a respeito disso, né? E não negar. O que podemos fazer para não negar a Deus, né? Não negar. Negar, meus irmãos, é desistir da fé, é renunciar, é apostatar, é deixar de acreditar. Então, pode ter certeza, muitos de nós andam negando a Cristo, nega a Jesus. Você pensa assim, mas eu nunca neguei a Jesus. Você que pensa. Quando a gente deixa de acreditar no que Ele nos diz e passa a acreditar no que os outros dizem, nós estamos negando a Ele. Quando deixamos de andar conforme Ele nos ensinou, estamos negando a Cristo. Negar a Jesus é deixar Ele, é contrariar, né, aquilo que Ele nos ensinou. Isso é negar a Cristo. Aí ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, eu farei que eles venham e adorem prostrados a teus pés, né? Glória a Deus. Porque no fim das contas, o que conta são os resultados, viu, irmão? No fim das contas, o que conta são os resultados, né? Às vezes a gente fica dizendo assim, que nem Asaf: eu tinha inveja dos soberbos, né? Eles fazem tudo errado, eles estão sempre prosperando. Eu tinha inveja dos ímpios, porque essa coisa ruim que existe no mundo está tão entranhado na cabeça dos crentes, está tão entranhado. Eu não duvido, irmãos,
que o número de crentes genuínos nesses últimos tempos tenha diminuído muito, porque na cabeça deles estão entranhados conceitos diabólicos vindos do mundo, que diz que crente tem que ser rico, que um crente que só procuram riqueza, que só procuram isso, mas eles não sabem que a sua condição fraca no mundo, a sua condição desvantajosa no mundo, é que torna ele uma pessoa digna da graça de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz assim: como é que você vai saber? Por que você acha que Deus mandou Gideão mandar 31 mil homens de volta e ficar só com 300? Ele tinha um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. Era 32 mil, esse aqui já morreu. Ele tinha um exército de 32 mil homens. E na verdade dava um pouco mais do que de 10%, 300 homens. Dava até menos, né? Menos de 10%. Porque era 32 mil. Quer dizer, se ele tivesse 320 homens, seriam 10% daquele exército. Então era menos de 10%. E por que você acha que ele de repente, que Deus assim, Gideão, tem muita gente contigo, e aí tira essas pessoas dali e diminuiu? Não, ainda tem muita gente. Irmãos, porque o que Deus quer de nós, ele como o apóstolo Paulo diz, lembra da história do espinho na carne? Lembra do espinho na carne? Que ele teve visões do céu, que ele foi grandioso. E aí, ele diz assim: 3 vezes ele orou ao Senhor para afastar aquele espinho da carne, e Deus disse assim: Paulo, quer dizer, isso está incomodando você? Isso é como se fosse uma bofetada na sua cara, você se sente envergonhado, você se sente constrangido, você se sente assim, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então como é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: agora, irmãos, de boa mente eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Quer dizer, justamente era aquilo que faziam com ele, xingando ele, injúrias, né? Quer dizer, blasfemando dele, talvez até acusando ele de certas coisas. E ele diz assim: de agora em diante eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quer dizer, quando eu estou fisicamente, circunstancialmente, nessa vida eu me sinto fraco, eu me sinto nada, é aí que o poder de Deus repousa sobre minha cabeça, repousa sobre mim. Aí os irmãos entenderam agora que lógica que tem essas coisas, não é? Quer dizer, é quando você é fraco que Jesus é forte na tua vida. A tua fraqueza faz sobressair o poder de Deus, mas não fraqueza espiritual, não fraqueza espiritual, né? É exatamente a tua fraqueza, a tua desvantagem nas circunstâncias desse mundo, dessa vida, que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. É isso? Essa é a visão que a Bíblia dá de nós somos como ovelhas, né, destinadas ao matadouro. Nós somos como a escória do mundo, mas sobre nós repousa o poder de Cristo. Alguém parou os discípulos na frente do templo e disse assim: me dá uma moeda. Ele: não tenho nada para te dar. Quer dizer, aqui fisicamente, materialmente eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho e isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Isso, meus irmãos, é ser fraco materialmente, mas ser espiritualmente poderoso em Deus, poderoso em Deus. Por isso que o Senhor diz para Filadélfia: as portas não vão se prevalecer contra você. Diante de você eu pus uma porta aberta, a porta está aberta e ninguém pode fechar. Tem um caminho livre para você. E eu vou fazer os seus inimigos vir se prostrar aos seus pés, para que eles saibam que eu te amo. Mas os crentes não querem ter poder de Deus, eles querem ter riqueza, eles querem ter bênçãos materiais, eles querem ser famosos, eles querem ir para a Rede Globo,
Eles querem ir lá receber o prêmio de não sei das quantas lá, porque é um evangélico, aí fez um hino, aí eles querem a glória do mundo. Jesus não mandou a gente buscar isso. Jesus não nos mandou buscar essas coisas. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, se a pessoa acha que não tem condições de servir a Deus, né? Por falta disso, por falta daquilo, então você vai ficar daí para pior. Ou você toma uma atitude de fé e mostra o valor que você tem e o quanto você quer realmente valorizar a sua salvação para Deus mudar a sua vida, ou é daí para trás, né? É daí para trás, porque o Senhor não aceita isso aí. É uma coisa impressionante, meus irmãos. E aí vem agora, no final ele diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Isso daí, quando a irmã Isadora estava cantando assim, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, eu senti vontade de chorar. Porque eu fico pensando, eu me sinto fraco, muito fraco. As circunstâncias não são boas para mim, nunca foram. Mas eu digo assim, mas eu vou resistir. Porque na hora que Jesus chamar, o meu nome eu vou ouvir. Agora aquele fulano, Beltrano, não sei se eles vão, mas eu vou ouvir. Esses meus ouvidos ouvirão a voz de Cristo. Ronaldo, vem, teu lugar está aqui. Você chega num lugar maravilhoso como esse, na igreja, você se sente inspirado, você se sente alegre, você se sente fortalecido, mas como é durante o dia? Como é o seu dia? Como é quando você abre os seus olhos e põe seu chinelo e se levanta da cama e você diz assim, agora eu vou ter que enfrentar a vida como ela é? Aí como é que você faz? E diz assim, não, vou ficar firme com o Senhor. Jesus, esse calor está me matando, aleluia! Meu Deus, eu poderia pegar assim e inclinar para cá, o diabo está fazendo, mas eu vou resistir, porque o dia vai acabar, a vontade vai passar, e a noite vai chegar, e a graça de Deus será derramada sobre a minha vida, e eu terei vencido mais um dia. Não serei um derrotado no final do dia. Eu digo de manhã, Senhor, eu quero ser um vencedor no final da tarde nesse dia de hoje. Suportar o assédio do pecado, suportar as provações, suportar as faltas, suportar a desvantagem de viver no mundo onde as pessoas só valorizam as frivolidades da vida. Eu pensava que ninguém mais assistia televisão, porque eu acho que faz sem exagero nenhum. Eu acho que uns 15 anos que eu não assisto a Rede Globo, SBT, TV aberta, nunca mais assisti na minha vida. O dia que eu botei uma internet na minha casa, nunca mais assisti. Só vou ali no YouTube, procuro o que eu quero, assisto o que eu quero. Aí você está parado em qualquer lugar, num consultório, está a Rede Globo lá, a vontade de vomitar, aqueles Big Brother, Grêmio, Inter, fulano, vendeu, comprou. Jesus, se eu estivesse no lugar de Deus. Que gente leviana, não sabe dar valor à vida, discutindo quem venceu, quem vai comprar quem, para onde o quem. Meu Deus, que gente leviana, assistindo novela, as novelas tudo de cabeça para baixo, tudo virando a cabeça das pessoas. Hoje eu pegaria uma televisão e arrebentaria ela no quintal da casa para não dar escândalo, assim, ó, pedaço, pisoteado.
Se eu tivesse que passar meia hora assistindo qualquer canal de TV aberta, eu quebraria, eu arrebentaria ela, nunca mais na vida eu veria isso. Eu digo isso porque, irmão, me dá um ódio tão grande de ver as pessoas, o mundanismo, sabe? Aquela coisa, aquele povo do mundo que só apoia o que é errado, ninguém pode fazer nada. Você está dentro da sua família, você não pode falar nada, porque agora não existe certo nem errado, agora depende de quem está dizendo o quê. Eu guardo a palavra de Deus no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração. Existe o certo e o errado, sim. Se você não sabe mais discernir isso, o problema é seu. Mas o meu nome eu vou ouvir Jesus chamar. Vai demorar? Não, claro que não. Quantos anos eu tenho de vida? Mas Jesus vai demorar a chegar para mim? Não. Para mim, Jesus vai demorar o tempo que eu tiver de vida, o tempo de fôlego que eu tiver para viver. É isso. Eu não tenho compromisso com o fim do mundo. Eu não tenho compromisso se Jesus vai vir na nuvem, se ele vai vir arrebatar os das igrejas, se nós vamos sair de repente. Eu tenho compromisso com a minha alma. Eu tenho compromisso de permanecer. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o meu compromisso, e não tenho compromisso com ninguém. O meu compromisso é comigo mesmo, porque diz a Bíblia: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém mais. Aleluia. Mas você não vai dar conta da igreja? Vou dar aí, se tu mandou pregar, estou pregando. Vai aceitar? Não importa. Vou dizer que nem o apóstolo Paulo: a minha parte eu fiz, agora combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo, e agora? O que será de nós? Se vir, o meu galardão eu vou receber. É assim que você deve pensar. É assim que você deve pensar. Viva um dia de cada vez. Vença um dia de cada vez. Deixe de lado essa leviandade do mundo. Irmão, para você que acha que o mundo é mil maravilhas, de repente você pode estar até de madrugada, receber um telefonema de uma tragédia, de a morte de um parente, aí acabou o seu mundo. Nunca mais você vai ter o mundinho que você bota na cabeça que tem, porque desse mundo ninguém sai vivo. Não é verdade? Desse mundo ninguém sai vivo. Ou você está vivo aqui, ou você só sai daqui morto. E a morte é coisa ruim. A morte é coisa dolorosa. Dolorosa talvez não morrer. A dor do coração, sentimento, são como raízes nos corações. Pai, filho, irmão. Aí vira aquela coisa, tragédia. Digo, Deus, guarda. Porque se você estiver debaixo das mãos do Senhor, e essas coisas ruins acontecem, você tem conforto, não tem? Senhor, tu me desse conforto. Eu estava aqui, Senhor, lendo a Bíblia, orando, eu estava ali. Agora, o que está errado, tu vai fazer o quê? O desespero só vai aumentar. Corre para a igreja, corre para cá, corre para lá, e não muda nada. Não muda nada. Quando a desgraça vem, ela se estabelece. Não, mas vamos orar que vai mudar. Não vai, Jesus vai ressuscitar. Jesus vai pegar pedaço de gente dali, um acidente de carro, como eu já vi, pé para um lado, cabeça para o outro. Você acha que Jesus vai ficar agitando para mostrar para você, para esperar que você haja diferente do que você vinha agindo? Não. Você já provou quem era. Eu sei as tuas obras, conheço as tuas obras. Não preciso ficar te testando a vida inteira. É assim que o Senhor faz, não é? Se coloque de pé em nome de Jesus.